Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 6 minutinhos, muito boa noite. A partir de agora, a gente vai discutir um tema que persiste em reaparecer, a intolerância religiosa. O Brasil, que é um país laico, deve se manter imparcial quando o assunto é a fé alheia. E mais, a Constituição de 1988 estabelece que a liberdade de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção dos espaços de liturgia. Desde 1997, a Lei 9.459 estabelece como crime a prática de discriminação ou preconceito contra as religiões. Um crime inafiançável, onde a pena prevista é a prisão por 1 a 3 anos. De 2011 para 2012, aumentou 600%, isso mesmo, 600% os casos de denúncias no Disque 100 sobre esse assunto, né? Esse número deve ser muito maior, afinal nem todo mundo tem coragem, oportunidade ou até mesmo força para denunciar. Muitas dessas agressões vêm da internet. Segundo a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, de 2006 a 2012 foram mais de 247 mil relatos anônimos de páginas e perfis em redes sociais que continham teor de intolerância religiosa. Casos e mais casos incentivaram o Ministério Público a entrar com uma ação contra vídeos na internet que incitam à violência. Em um país considerado sincrético religioso, a resposta do juiz foi polêmica. Ele não classificou a Umbanda e o Candomblé como religiões. A partir de agora, a gente vai discutir a intolerância religiosa. E para isso, trouxemos Vanucci Barros, presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB do Rio de Janeiro, o jornalista, professor, escritor e sociólogo Muniz Sodré, e a pastora Luz Marina Garcia, presidente do CONIC do Rio de Janeiro, o Conselho das Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro. Você que está aí do outro lado da tela, participe, entre em contato com a gente, eu quero saber a sua opinião também. Tem 2 perfis nossos nas redes sociais. O nosso Twitter é @Canal Futura. A nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Eu quero saber por que, num país sincrético religioso, ainda existe a intolerância, a discriminação com a religião alheia. Ok? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vanucci, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Marina, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu fiz uma reportagem contando um pouquinho sobre esse caso do juiz e também relatando a história da discriminação à religião no nosso país. Vamos ver. A intolerância religiosa está intrinsecamente ligada à nossa história. Temos inúmeros casos de agressões a igrejas católicas, protestantes, centros espíritas, terreiros de candomblé e também de umbanda. No começo do século XX, por exemplo, no coração da Praça 11, no Rio de Janeiro, uma casa de maxixe com venda de acarajé e outras comidas baianas era o ponto de encontro para a realização de rituais religiosos africanos proibidos na época. Os batuques da tia Seata não só incentivaram o nascimento do samba, como serviram de inspiração pela luta por respeito às diferenças da fé. Um século se passou e no mesmo Rio de Janeiro, esse procurador da República, o Jaime Mitropoulos, entrou com uma ação para que fosse removido do YouTube vídeos que ofendem religiões de matriz africana. O juiz federal Eugênio Rosa de Araújo negou o pedido do Ministério Público, afirmando que as manifestações religiosas afro-brasileiras não se constituem em religiões. Dias depois dessa sentença, ele voltou atrás no comentário sobre o que é religião, mas ainda assim permitiu que os vídeos continuassem disponíveis na internet. Vanucci, permitiu que os vídeos continuassem disponíveis na internet, ou seja, foi 0 a 0, né? Na verdade, não mudou em nada. Ele tentou retroagir num ato cometido anteriormente e que, na minha opinião, não alterou em nada a decisão, o fato dele chegar e falar que o fato não foi bem assim e que a Umbanda são cultos religiosos, a Candomblé também são cultos religiosos e que, na verdade, não adiantou porque os vídeos não saíram da internet. A gente não entende como que num país, como numa sociedade que nós possuímos, a gente não consegue deparar com tamanhas agressividades que a gente ainda encontra de tremenda ofensa ao país laico, né? Ao direito de se optar na sua crença religiosa e que ele simplesmente desconheceu algo que é
há muitos anos existe, é histórico, né? Tanto que a Umbanda e o Candomblé são patrimônios, né? E, infelizmente, ele não reconhece como religião e depois ele quis retroagir no que ele já tinha dito. Professor, ele disse também, o juiz disse que não tinha um livro base, ou seja, a Umbanda e o Candomblé não eram religiões porque não tinham um livro que fosse seguido. É isso mesmo? Uma religião necessita de um livro ou a oralidade ela resolve? Mas os cultos afros, Tiago, tem um livro, só que ele não sabe disso, não sabia. Esse livro se chama Natureza, se chama o Cosmos. Os livros não são apenas signos escritos. Os livros são... o que é que define um livro? Um especialista francês disse assim, um livro é aquilo que mora entre duas capas. Né? É o que mora entre duas capas. Essa capa pode ser simplesmente um princípio que você dê a um tipo de conhecimento e o fim dado a ele para ganhar sentido. Mas o livro da natureza foi durante muito tempo no Ocidente o livro da religião. A Bíblia só se popularizou na Europa com a Contra-Reforma. Só se popularizou com a Contra-Reforma. A missa só se popularizou com a Contra-Reforma, com o espetáculo. Então, a natureza já foi considerada o livro de Deus na própria Europa. Então, ele está falando, certamente, do islamismo, do Alcorão, e está falando da Bíblia. Ora, é um pensamento de hegemonia, porque a igreja, o culto cristão, está por trás da Constituição do Estado Nacional, Brasil. Essa história de Estado laico é um pouco mentira, é texto de lei, é formal, e é mais um mito que nesse momento está desmoronando, é o do sincretismo, da pacificação. Vários mitos estão desmoronando nesse momento no Brasil. O mito do caráter, da natureza pacífica do homem brasileiro, isso é um mito. É um mito construído por elites, a história do homem cordial, de Sérgio Buarque. Um homem violento como o homem violento em qualquer outro país. Depois o mito do sincretismo e da natureza pacífica, de aceitação das religiões. Também é uma mentira. Os cultos afros sempre foram perseguidos, enxovalhados na Bahia, de onde eu sou, pela Igreja Católica, por toda e qualquer outra religião. E agora não é só pela Igreja Católica, é também pelos cultos evangélicos. Mas, professor, se nós não somos um Estado laico, por que não existe um ensino religioso, por exemplo, nas escolas, forçadamente? Públicas, claro. Porque não existe? Porque não existe. Se nós temos um Estado laico, ou seja, essa religião dentro da escola, se fôssemos um Estado com uma religião oficial ou com uma crença oficial, nós teríamos essa imposição dentro da escola. E isso não acontece, ou pelo menos não deveria acontecer de acordo com a nossa Constituição. Mas ou nós não estamos acompanhando ou nós não temos um Estado laico. Que veja só, Tiago, os livros, de modo geral, nos dão dois tipos, e o ensino, dois tipos de memória. Um é a memória explícita. É a memória de você sabe o que é uma coisa. Aí você tem lógica, você tem argumentos racionais, é a memória que você estabelece para as ciências, para as artes, mas você tem uma memória implícita. A memória implícita é a memória calada, a memória tácita, que vem no comportamento da família, nos ritos familiares e na própria escola. Então, implicitamente, há uma religião implícita no ensino brasileiro, que é a religião cristã. Existe uma lei, dizendo que obriga as bibliotecas a terem livros contando a história da África, a história dos povos afro no Brasil. Ninguém aplica essa lei. Eu fui presidente da Biblioteca Nacional, sei dessa lei. Essa lei existe. Segundo lugar, há uma lei também que recomenda o ensino do que são as populações africanas, o que é a história da África, a história dos seus costumes, nas escolas como disciplina. Essa lei não é aplicada. Lei 10.639, que completou 10 anos em 2003. Em 2013, perdão. A lei, em geral, é letra morta aqui no Brasil. É letra morta. Então, o que há realmente é uma estrutura social colada ao que chamo de cultura nacional, e cultura nacional é um monopólio oficial de ideias. Nesse monopólio oficial de ideias, é o culto cristão, é a igreja cristã
que está por detrás. Só que junto com a imposição da verdade, que a verdade vem do livro, ou viria do livro, está também todo tipo de discriminação do outro, de tortura. Eu não vi ninguém do culto afro, nem ninguém da Umbanda ou do Candomblé, apoiar a instalação de uma ditadura aqui no Brasil. Né? Vamos ver quais foram as igrejas que apoiaram, que tipo de culto é que apoiou. Então eu queria deixar claro, que eu falo às vezes talvez um pouco emocionalmente, eu estou falando aqui como professor, mas eu sou, e me orgulho de ser, o Baxangô, de uma das maiores casas de candomblé da Bahia, que é o Axé Pofonjá. Eu pertenço à hierarquia dessa casa há muitos anos, como pertenceu ao Jorge Amado, pertenceu ao Caíme, Gil, recentemente. Tenho muito orgulho disso, é um dos títulos que eu mais me orgulho. Sou cultor da língua iorubá, sou cultor dos ritos iorubanos. Mas, para mim, esse é um culto moderno, esse é um culto pós-moderno. Por quê? Porque respeita a crença dos outros. Você nunca, em nenhuma história do candomblé, vai encontrar alguém querendo lhe convencer a entrar para o candomblé e dizer que o culto do outro é falso. Deixa eu colocar a Luz Marina para dentro desse papo, professor. Então, sabe? Isso é respeito, se chama respeito. Sabendo, aproveitando essa fala do respeito, quando que a gente sabe que é uma crítica e quando a gente sabe que é um preconceito? E, obviamente, por pano de fundo, a intolerância religiosa. Olha só, nós temos que fazer jus, eu acredito, a parte da religião que tem agido com respeito através dos tempos aí e tem investido na questão do relacionamento interreligioso. Eu estava conversando, não é, lá fora antes e dizendo que o Conselho Mundial de Igrejas, o primeiro documento que o Conselho Mundial de Igrejas escreveu com diretrizes para o diálogo interreligioso, para o relacionamento interreligioso, foi em 1979. Né? No Brasil, o CONIC foi formado em 1982 e desde o seu princípio é um conselho que trabalha nas bases do respeito entre as religiões. Então, nós temos visto, é claro que a gente sabe que a experiência religiosa no Brasil, ela é uma experiência, principalmente por parte das religiões de matriz africana, de sofrerem a intolerância. E isso vem tanto, não é, enfim, das igrejas cristãs, quanto de outras religiões. Mas acontece que essa história de intolerância, ela se enrijeceu, ela se fortaleceu nessas últimas décadas, não é? Com a proliferação de um discurso que é um discurso racista, nós podemos dizer assim, não é? É um discurso discriminador, é um discurso intolerante, de intolerância mesmo, né? Então, mas nós precisamos dar voz, precisamos dar oportunidade para esses outros movimentos que no contexto do movimento ecumênico, essas outras igrejas que no contexto do movimento ecumênico têm lutado durante a história, não é, mais recente, nas últimas décadas, para que haja compreensão, para que haja aproximação, para que haja diálogo entre as religiões. Então a gente respeito, é claro que cada religião tem a sua propriedade, tem as suas características, tem as suas crenças, tem a sua maneira de se organizar, de pensar e etc. E precisa respeitar o outro, não é? Nós precisamos, eu acredito que as religiões majoritárias, que normalmente são as religiões que têm um discurso de maior desrespeito, não é? Essas religiões precisam fazer o processo de trabalhar e de trabalhar no sentido de abraçar essas concepções, que já são concepções históricas e que são respeitadoras das diferenças, que são respeitadoras das diversidades. É o que o Papa está tentando fazer. Ele foi agora ao Oriente Médio, foi também em Israel, ele falou que
falou sobre a intolerância religiosa, é isso que ele está pregando? Sim, o Papa Francisco tem uma perspectiva, ele trabalha nas bases dessa aproximação. Eu acredito profundamente nisso, que ele tem uma perspectiva de respeito, não é? E assim como o Conselho Mundial, enfim, o pessoal do movimento ecumênico também trabalha nas bases de respeito, né? Nós recentemente, em 2011, o Conselho Mundial editou, juntamente com o Concílio Pontifício, o Conselho Pontifício de Diálogo Interreligioso, editou um documento no qual chama as religiões, orienta, oferece diretrizes para as igrejas cristãs no sentido de respeito profundo. Diz, não se pode exercer a violência, é preciso respeitar, entender, aproximar-se de outras religiões numa atitude de saber que a outra religião é uma religião, não é? Vou convidar quem está do outro lado da tela a participar dessa reunião aqui, desse debate. Você tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura e a nossa página no Facebook é Canal Futura Oficial. Tem muitas participações e eu quero ler a sua também. Stephanie Lolli, ela diz o seguinte: sou brasileira e muçulmana. Vanucci, uso o véu como está prescrito na minha religião. Apesar do Brasil ser um país laico de acordo com a lei, na prática se vê outra coisa. O professor disse que o Brasil não é laico. Você concorda? Não. Não, porque as diferentes opiniões, as diferentes religiões que ainda existem no nosso país, isso fica claro que cada um possui a sua religião e entende dessa sua maneira, né? E infelizmente, nas escolas, como você mesmo falou, não é levado o ensino religioso de uma forma ampla. Infelizmente, né, as escolas, as faculdades, elas não levam a educação desde criança, né, a você respeitar a religião do outro. E você vê claramente que isso não acontece, né? Por mais que sejamos um país laico, onde cada um tem o direito à sua escolha, do seu culto religioso, isso não acontece. Infelizmente não acontece no Brasil, né? Isso está muito escrito, ficou tudo muito no papel. E no exercício em si, né, democrático de direito, não existe. Infelizmente, a gente depara ainda com esses crimes, como você vê, que, na minha opinião, eu entendo que a atitude do juiz foi uma atitude criminosa e que tem que ser punida, como muitos são, né? E não pode passar desapercebido coisas e atitudes como que a gente está vivendo ultimamente, né? Somos um país laico, sim, só que, infelizmente, isso está no papel, né? E tem que começar, a gente não pode retroagir, a gente não pode voltar aos crimes que aconteciam, que aconteceu na história do mundo, né? Que na verdade a discriminação religiosa ela não vem de agora, né? Ela vem de anos, vem de décadas, vem de séculos, né? Se a gente for pensar na Grécia, se a gente for pensar na Alemanha, na época de Hitler, se a gente for pensar nos Estados Unidos, no 11 de setembro, se a gente for pensar em tudo que a gente viveu na época do catolicismo, né? E que a gente viveu a Santa Inquisição, a gente não pode se permitir a viver isso tudo de novo. É um absurdo pessoas se calarem, como você falou, muitas pessoas ainda se calam mediante a discriminação religiosa, quando a gente tem a perspectiva de que apenas 1% das pessoas que sofrem discriminação religiosa, elas denunciam, né? Então a gente vê um país laico, né, de direito, porém fica no papel. Infelizmente ainda fica no papel, porque as pessoas não conseguem respeitar onde começa o direito de um e termina o direito de outro. O Rafael Leal, nosso repórter, deu um furo de reportagem e em primeira mão mostrou o conflito entre o Ministério Público e os juízes. Vamos ver um trechinho da matéria que foi no ar no Jornal Futura. Eu posso não saber exatamente quais são os limites objetivos do que é, o que não é uma discriminação, mas eu posso dizer certamente que determinado fato ele ultrapassou os limites da razoabilidade. Quando alguém ataca violentamente uma pessoa, dizendo que você é isso, você é aquilo, dizendo que
Irmão, você pode fechar qualquer terreiro que existe no seu bairro? Pode isso? Eu acredito que não. Primeira regra que eu faço questão de colocar nas minhas peças é a regra de ouro da alteridade. Coloque-se no lugar do outro. Você gostaria que fizesse isso com você? Você gostaria que fizesse isso com você? Obrigado, Rafael, pela participação, parabéns pela matéria. Lembrando que o Jornal Futura vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 5 horas da tarde, com a Julie Wexel. Seguinte, nós convidamos a Justiça Federal, mas juízes que estão julgando não podem participar de programa. Essa foi a resposta do André Camodego, da Seção de Comunicação Externa do TRF. Ok? Obrigado pela resposta. Infelizmente, nós não temos essa parte em debate aqui com a gente. Professor, vimos agora um comentário de não faça com o outro o que não quer que faça com a gente, mas pela quantidade de comentários que eu estou recebendo aqui, de relatos que eu estou recebendo das pessoas que estão em casa e podem continuar participando, a verdade é outra. Essa intolerância religiosa, quando denunciada, ela não dá em nada? Porque pela quantidade de casos, significa ou que as pessoas estão denunciando e que não estamos avançando, ou que as pessoas não estão denunciando porque definitivamente tem aquele pensamento de que... Eu acho que a possibilidade de denunciar e de que haja alguma coisa é um avanço. A mesma coisa com a Lei Caó. Assim, há um avanço. Cria-se um território para que as pessoas possam lutar, para que as pessoas... Agora, eu insisto no meu ponto, a distância, a diferença entre o que é real e o virtual. Se um direito existe apenas no papel, para mim ele é apenas virtual. Somos uma sociedade de direitos, formalizada como uma sociedade de direitos, mas que apenas, digamos, é o índice da distância entre sociedade e Estado. E esse é a tragédia, o drama do Brasil. O Império deu ao país, deu ao Brasil, Estado e nação. Não plasmou um povo, portanto, não deu sociedade. Diferentemente dos Estados Unidos, onde Estado e sociedade nasceram juntos. O que é que acontece? Um tipo de comportamento desse, o que nós estamos vendo é uma autonomização de esferas técnicas. O judiciário, por exemplo, se autonomiza. O judiciário, na verdade, está se lixando para a realidade da população e do povo. O aparato repressor policial é feito para punir preto e pobre. Mais uma vez, por trás dessa esfera toda de poder, tem uma violência maior do que a violência de fechar o terreiro por uma religião tal, ou pelos traficantes que estão fechando terreiro no subúrbio, no morro. É traficante e essas religiões fundamentalistas que surgiram. Qual é a maior violência que alguém pode surgir? É a violência da verdade. A pretensão à verdade absoluta é uma violência. E quem tem pretensão à verdade absoluta são as religiões universais, aquelas que querem pintar o planeta por inteiro como submetido à sua lógica de veredicção. Eu sou o dono da verdade absoluta. Então a maior violência é essa. E essa violência é a violência propagada, eu digo, por esse Estado que se finge de laico, mas que protege aqui e ali os cultos universais. Qual é a nossa religião? Ontem eu li no jornal que o prefeito do Rio de Janeiro deu 2,5 milhões a um pastor para fazer uma passeata pela cidade. Que Estado laico é esse? O prefeito estava no Anselmo Góes de ontem, de anteontem. Deu 2,5 milhões de reais para o pastor Silas Malafaia organizar uma passeata de evangelho pela cidade. Pode isso? É laico? Não, não pode. Não pode por quê? Não pode porque você privilegia um grupo. Quer dizer, e na verdade acaba indo contra aquilo que é a natureza do próprio Estado, que a gente quer que seja um Estado laico, mas se dá esse tipo de privilégio... Mas a vinda do Papa não usou recursos públicos? Também. E aí, Também. pode? Não. Ou seja... Não. Quero te ouvi-los. Também não. Bem, a Igreja Católica diz que não usou recursos públicos, que os recursos, a Igreja Católica, você sabe que está pagando até agora, não é? Isso que meus amigos católicos me dizem, que
a arquidiocese precisou vender prédios e etc. para pagar a dívida que é da arquidiocese, não é? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é verdade. O Estado brasileiro não é um Estado laico no final quer dizer, é um Estado laico, mas não é? Fica esse jogo de aparências, porque, na verdade, existe toda uma influência por parte de alguns setores religiosos no âmbito do governo, não é? E eu acredito que agora, por exemplo, nós temos esta bancada evangélica, não é? Também lá no Congresso, que tenta impor quase que uma teocracia moralista no país, não é? No Brasil. Nós não podemos permitir isso não pode avançar, porque nós precisamos ter espaço livre, o Estado precisa estar livre dessas influências para poder deixar que a sociedade se manifeste como ela é, na sua amplitude, na sua complexidade, na sua diversidade. Eu vou ter que chamar um intervalo, mas eu quero deixar uma provocação aqui. Se formam um grupo, independente se religioso, se político-religioso, eles não têm direito de reivindicar os seus valores dentro da política ou dentro da sociedade? E aí independe se são evangélicos, espíritas, umbandistas, católicos. Eu quero saber, a partir do momento que você reúne um grupo que tem seus valores, que tem seus propósitos, por que isso não pode se refletir também na política? Vou passar essa bola para vocês e depois, no segundo bloco, vocês respondem isso para mim, ok? Você que está em casa, continue a participar. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter. Canal Futura Oficial é a nossa página no Facebook. Eu vou por um intervalo rapidinho e esse tema daqui a gente continua no segundo bloco, ok? Até mais.